Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Aline Quinto, psicanalista. Seguimos uma série de vídeos falando sobre traumas de infância que podem causar a ansiedade. Hoje nós vamos falar sobre bullying. Conhece alguma criança que sofre com esse tipo de violência? Algum adolescente? Já pensou nos desdobramentos que isso pode intercorrer na vida adulta? A palavra bullying tem origem na língua inglesa e vem do termo bully, que significa valentão, brigão ou tirano. O sufixo ing indica que é uma ação contínua, ou seja, ela acontece no presente e segue acontecendo continuamente. O termo bullying foi popularizado pelo psicólogo sueco Dan Owens na década de 70, após estudar as interações entre crianças e adolescentes. A forma como nós conhecemos hoje, se pensarmos como isso era tratado antigamente, era a zoação, era o sarro, mas hoje ela acontece aí de uma forma muito maldosa e traz alguns desdobramentos muito sérios, né, para a vida, tanto da criança quanto do adolescente nessa faixa etária e que pode aí intercorrer para uma vida adulta com várias limitações. O bullying é caracterizado por ameaças, intimidação, xingamentos, humilhações verbais. Elas podem se estender para o âmbito físico e também psicológico. O Brasil está entre os países que mais registram casos de bullying no mundo. Nós, brasileiros, somos a população que mais pratica essa violência contra o nosso próximo. E onde acontece o bullying? Onde é mais recorrente? Que ambiente? O bullying ele pode acontecer em vários locais. Basta que esse indivíduo esteja de alguma forma socializando. Ele pode acontecer na escola, no condomínio, na vizinhança, em grupos, né, esportivos, ali onde essa criança ou esse adolescente pratica alguns esportes, na igreja, clubes, no trabalho, no ambiente de trabalho, quando já se trata do adulto, e também dentro de casa, né, quando é praticado aí dentro da casa da vítima, por seus familiares, pelas pessoas que convivem nesse ambiente. Não existe uma delimitação geográfica para o acontecimento do bullying. Ele pode acontecer em qualquer ambiente onde esse indivíduo esteja aí vivendo socialmente. E embora esse tipo de violência possa acontecer em qualquer lugar, existe um lugar onde ele é mais predominante, onde ele acontece com mais frequência. E esse ambiente é justamente no ambiente escolar. E tem alguma explicação para isso? Por que que o bullying acontece principalmente nesse ambiente escolar? Nós podemos atribuir isso a alguns fatores sociológicos e também psicológicos, né? É na escola onde os jovens passam aí grande parte do seu tempo e é nesse ambiente onde eles interagem com o maior número de pessoas. É também na escola onde esse indivíduo ele vive aí os reflexos da sociedade que ele está aí inserido, né, de uma maneira minimizada, como um micro-organismo social. As crianças, os adolescentes, eles tendem a criar nesse ambiente escolar um micro-organismo daquilo que eles vivenciam fora. A sociedade, em geral, ela é uma sociedade, se ela for uma sociedade agressiva, excludente, esses fatores, eles tendem a se repetir nesse ambiente, onde é tudo no aspecto menor, mas não deixa de ter aí uma gravidade tão grande quanto. Na escola também existem alguns padrões, né, vivenciados em toda a sociedade que não deixam de interferir na escola, padrões de beleza, padrões de comportamento, que aparentemente são normais, mas em um grupo dominante, esse grupo que ele domina e ele quer ditar esses padrões dentro do âmbito escolar, faz com que aqueles que se pareçam mais fracos, aqueles que não se enquadrem nesses padrões, sejam aí de alguma forma penalizados. Né, sejam de alguma forma sejam subjugados por aquelas pessoas que se sentem superior, mesmo sendo elas crianças também e adolescentes também. O grau de popularidade que o indivíduo quer alcançar ou não também faz com que ele mantenha esse comportamento de uma maneira mais acirrada, de uma maneira mais incisiva. E esse comportamento ele é manifesto
quando essas pessoas elas tentam de alguma forma tratar mal, subjugar pessoas que não são aí tão populares ou que não se enquadram nesses grupos ditos os grupos populares, os grupos normais, os grupos aceitos. Além da intimidação e da perseguição e da violência psicológica, o bullying também pode fluir, ele pode discorrer para uma violência física. E quais são as consequências, né, dessa situação quando ele é vivenciado ainda na infância? Quais são as características que a vítima que sofre esse tipo de abuso manifesta ainda na infância? Lembrando que ela tem desdobramentos para a fase adulta, mas agora nós vamos falar ainda na infância. Quais são as manifestações as consequências desse comportamento, dessa violência sofrida? O bullying, ele pode ter consequências graves na vida de uma criança e de um adolescente. E os primeiros sintomas manifestos para quem está sofrendo esse tipo de abuso é o isolamento social. Ela se vê como alguém que não pertence ao grupo, que não pertence àquele meio, e a partir daí ela mesmo se exclui, ela fica fora, ela procura não interagir, até mesmo com um mecanismo de defesa para que ela não sofra. E cada vez mais isso vai sendo paralisante na vida dessa vítima. Mas não é somente esse comportamento, isso pode desencadear para outros tipos de comportamento, como baixa autoestima, quando a criança ela se sente insegura, desvalorizada. Pode desencadear também um comportamento de ansiedade, ainda enquanto criança e adolescente. Ele pode desenvolver, além do transtorno de ansiedade, outros transtornos psicológicos. A piora no rendimento escolar. A vítima ela pode sentir dificuldade em se concentrar, em aprender. Pode também desencadear alguns transtornos alimentares. A vítima pode desenvolver distúrbios alimentares como bulimia, anorexia e até mesmo a glutonaria. A evasão escolar também é um comportamento muito marcante, né, de crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de violência. Ela não quer participar desse ambiente, ela não quer estar na escola. E aí uma opção é a evasão escolar. Fobia social e escolar. A vítima também pode desenvolver uma fobia social e escolar, o medo excessivo de estar nesse contexto, o medo excessivo de estar em contato social com seus pares ali nesse ambiente. E também pode desencadear na criança e no adolescente pensamentos suicidas. Ela pode ter pensamentos de ideação suicida, não com o intuito de acabar com a própria vida, obviamente, mas com o intuito de acabar com aquele sofrimento que lhe é tão grande e tão penoso. Agora, pensando nos desdobramentos na vida adulta, se os traumas do bullying não forem tratados, a vítima pode guardar esse sofrimento em seu inconsciente. E aí, essa dor, esse trauma não tratado, não curado, vai se manifestar diversas vezes em sua vida adulta, dificultando as relações interpessoais, dificultando a vida em sociedade, afetando a sua carreira profissional e até levando ao desenvolvimento de vícios como álcool, drogas e outros vícios como fuga dessa dor. Alguns estudiosos afirmam que uma criança vítima de bullying teria 4 vezes mais riscos de suicídio na adolescência. E nós podemos interpretar isso, essa observação, como consequência de um estado depressivo que a criança vivencia, que além dela vivenciar na infância, na adolescência, a tendência é que isso se desenvolva de uma maneira mais inerente, de uma maneira mais forte na idade adulta. Por vezes pode acontecer também da criança se sentir responsável pela agressão sofrida. Isso, na verdade, é um mecanismo de defesa. Quando essa criança tem algum elo, tem alguma ligação psíquica, né, com o seu agressor. Então, ela cria quando existe uma relação afetiva, ela cria esse mecanismo de defesa, de se sentir culpada, né? É uma forma dela tentar preservar o agressor no seu inconsciente, dentro daquilo que ela tem como ideal. E aí ela acaba se colocando como responsável por essa violência. Nós também precisamos pensar no mecanismo de identificação com o agressor, que também é um mecanismo de defesa para que ela amenize aí esse sofrimento. Olha quantos desdobramentos que o bullying pode causar na vida de um indivíduo. Olha quantas situações, né, que podem aí impedir com que haja o perfeito desenvolvimento, o perfeito crescimento emocional, psicossocial dessa criança.
E muitas vezes essa criança não vai esboçar, ela não vai verbalizar aos pais, né, que ela está sofrendo esse tipo de agressão. Então é importante os pais responsáveis ficarem observando, estarem atentos ao comportamento dessa vítima. E existem algumas formas de observar quem são as possíveis vítimas de bullying, quem são as pessoas que estão aí no alvo desses agressores. O alvo usual de quem pratica o bullying é toda pessoa que não se enquadra nos padrões sociais normais tidos como comuns, sejam por questões físicas, sejam com questões psicológicas ou comportamentais. Geralmente, os agressores eles vão procurar alguém que seja diferente a eles. Basicamente, eles se baseiam em uma percepção de uma diferença entre a vítima e seus agressores. As diferenças mais comuns, né, entre agressor e vítima são o peso corporal, quando uma pessoa, uma criança, um adolescente, ele está muito acima do peso, ou também o contrário, quando ele está muito abaixo, quando ele está muito magro, a altura, algumas particularidades físicas no que diz respeito a cabelo, tipo de cabelo, se é liso, se é cacheado, se é um cabelo afro, a cor da pele, as imperfeições da pele, acnes, espinhas, né? E até mesmo alguma deficiência física. Nem pessoas que têm deficiência física escapam da crueldade de quem pratica o bullying. O estilo de vestimenta também pode ser uma razão para isso. E pode observar que os centros, né, de interesse da criança e do adolescente está sempre ligado àquilo que é importante para ela. Crianças que se diferenciam também pelo fato de gostarem de determinados tipos de brincadeira, por se saírem muito bem nas suas notas, no seu aprendizado, também podem ser alvo, né, de pessoas que praticam bullying. E isso fere a autoestima, isso fere o senso de segurança, de proteção dessa criança, por isso que tem tantos desdobramentos. Nós precisamos entender que uma criança, um adolescente, né, como já foi dito em outros vídeos, eles estão em franco crescimento, em franco formação e aprendizado, e tudo que fere esse processo tende a causar aí alguns males, alguns até irreversíveis, quando não observados e cuidados. E quais são os sinais de que uma criança está sofrendo bullying quando ela não consegue verbalizar? São sinais muito corriqueiros, né? Basta observar a mudança de comportamento. Uma criança que era calma e tranquila, de repente ela passa a se comportar com muita irritação, baixa imunidade, perda de apetite. Uma criança que era uma criança alegre, dinâmica, de repente ela fica introspectiva, chora bastante, apresenta muitas dores de cabeça, dor de barriga, até mesmo como desculpas para não ir para a escola, perdas de objetos. Às vezes ela apresenta machucados no corpo, né, quando essa violência se estende até o âmbito físico, perde a vontade de estar na escola, perde a vontade de se socializar, manifesta aí um isolamento para além daquilo que é normal. Então, todos esses comportamentos podem e devem ser observados por quem é responsável no cuidado com a criança. E o que fazer quando se descobre, né, que uma criança e um adolescente está sofrendo essa violência? Antes de mais nada, essa criança precisa ser compreendida, ela precisa ser acolhida, ela precisa encontrar alguém que sinta empatia com a sua dor e com o seu sofrimento. Em clínica, nós presenciamos casos que a criança ou adolescente, quando sofre esse tipo de violência, ela verbaliza para os pais: você não entende, você não sabe, ela acha que o adulto não compreende aquilo que ela está sentindo. Então, o processo, né, o início do processo de tratamento e de cura dessa violência é justamente a empatia. Ela é encontrar alguém que olhe e que entenda aquilo que ela está sentindo na dimensão que ela está sentindo. Não significa que aquilo que não é visível, aquilo que nós não vemos com os olhos, por exemplo, quando uma violência não deixa marcas físicas, quando essa agressão não parte para a questão física, o fato de nós não vermos, né, aquilo que foi ferido, aquilo que está interno, aquilo que é da alma dessa criança e do adolescente, não minimiza aí a dimensão dessa dor e do estrago causado na vida da criança e do adolescente. Então, primeiro, o acolhimento. Primeiro, essa criança entender que o outro, né, ele entende e valoriza essa dor, para só então, a partir daí, começar a trabalhar a autoestima dessa criança,
fazer ela entender que esse tipo de violência não é sobre ela, é sobre o outro, não é sobre aquilo que ela tem de melhor, é sobre aquilo que o outro tem a oferecer, e o outro talvez vivencie situações que ela desconheça. É verdade que uma criança aí, nos seus 5, 6 ou até menor, né, que é essa idade, ela não vai compreender essa linguagem, mas os pais, os cuidadores e até os terapeutas dessa criança podem e devem trabalhar a questão de valorizar o outro, não devolver na mesma moeda, não praticar contra o outro aquilo que lhe fere e entender que em toda a nossa vida nós vamos lidar com pessoas diferentes de nós e nós precisamos respeitar essas diferenças. A principal ferramenta de cura para essa situação, primeiro, é a aceitação. E depois fazer a criança e o adolescente enxergar o seu valor, as suas potencialidades e não acatar como verdade aquilo que foi jogado contra a sua vida através de ofensas, xingamentos ou qualquer forma que essa violência tenha sido praticada. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha te esclarecido, né, e tenha ligado o seu radar para ficar alerta, né, a possíveis situações como essa. Toda brincadeira só é saudável quando não fere o outro, quando não deprecia o outro, quando não entristece o outro. Nós precisamos sim, às vezes, né, o bullying se esconde atrás de, era só uma brincadeira. A partir do momento que feriu, a partir do momento que depreciou, a partir do momento que expôs o outro, não é mais brincadeira. Aí se trata de uma violência e nós adultos precisamos estar atentos com isso. Te convido a seguir o canal, não deixa de clicar aqui no sininho, né, para que você receba notificações dos próximos vídeos. E o mais importante, curte, compartilha, dissemina essa informação para levar luz e esclarecimento a outras pessoas. Obrigada por estar até aqui. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica pós-graduada em Neurociência, Comportamento Humano e Comunicação. E até a próxima.